Eu diria, sem medo de errar, tá? Uma das nossas grandes vantagens perante o mundo é a diversidade das bases de dados públicas que a gente tem. Que país que tem no mundo DataSUS, Receita Federal, CAD único, tudo que a gente tem a respeito da nossa vida em escola, porque, por exemplo, Bolsa Família está dentro do CAD único, então você sabe exatamente quem são as pessoas, onde estão as pessoas, né? O mundo inveja a nossa base de dados. Já falamos sobre supercomputador, acabamos de falar sobre modelos de linguagem, distinção entre modelos de linguagem, modelos fundacionais e os chatbots de IA. Agora eu queria mudar o eixo dessa conversa para um outro ponto, que é serviço público. A maioria das pessoas, quando elas acessam o serviço público, não interessa o que tem ali atrás. Se foi feito com uma linguagem de programação A, B, C, ou se foi feito com uma técnica de inteligência artificial A, B ou C. Mas como isso faz parte, como levar inteligência artificial para os serviços públicos faz parte do PBIA, eu queria saber quais já são algumas das entregas que já estão rolando ou que estão para ser feitas. Até para as pessoas saberem com o que elas estão lidando quando... Aqui é um exemplo. Quando elas entram no gov.br e acessam tal suíte, tal serviço e por aí vai. Para quem está nos vendo, faço um convite imediatamente para verem aqui a entrevista que vocês fizeram com o secretário Rogério Mascarenhas, que eu assisti inteiro, né? E ele falou muito disso, né? Você usou o Gov, não deve ter sido à toa, né? O MGI, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, é quem trata majoritariamente de serviços públicos quando a gente está tratando de transformação digital. Mas a gente já tem iniciativas, e aí quando eu falo serviço público, Elton, é importante dizer que serviço público não é explanado dos ministérios. E não é só o Gov. Posso citar alguns casos aqui, por exemplo, de uso de IA, sobretudo IA generativa e de texto, em tribunais de justiça, que estão reduzindo drasticamente o tempo necessário para se fazer uma análise de um processo, ou se escrever decisões de desembargadores e de juízes. E nossa justiça, a gente tem essa visão geral de que a justiça no Brasil é lenta, né? De que tem processos que demoram décadas e coisas do tipo. Então, eu cito um exemplo do gabinete do desembargador Fernando Pimentel, lá no TJ de Pernambuco, né? Que ele fez um projeto junto com a Universidade Estadual de Pernambuco, foi coordenado por um professor que inclusive é um amigo meu, o professor Fernando Buarque, em que eles criaram uma IA generativa para análise dos processos e para respostas assim. Então, por exemplo, o cara vai fazer um despacho, alguma coisa assim, né? Vai fazer uma lauda lá. O IA já preenche para ele. E não significa, Diogo, e isso aqui é importante dizer, a gente vive falando, tomem cuidado com a IA, tomem cuidado com as respostas. Olha, coisas do tipo, se você não tem que digitar o nome de uma pessoa, se você não precisa colocar o CPF, o endereço, mas você consegue identificar com cores, alguma coisa do tipo, você já ganha bastante tempo. Então isso é serviço público, é IA com serviço público na veia, né? Obviamente, é importante falar do projeto Inspire, né, que vocês já sabem, né? Muita gente já sabe que é um projeto financiado pelo MCTI, pela FNDCT junto com o MGI, que está tratando dessas coisas. É a unificação da Base Nacional de Dados. Do ponto de vista do usuário, é isso que você falou. Eu quero saber cadê meu dado. Agora, a partir do momento que eu consigo integrar e ter respostas mais rápidas, isso é muito melhor. Ministério da Saúde. Inúmeras iniciativas do Ministério da Saúde. Por exemplo, prontuário médico automático. Reembolso do SUS, né, que o Ministério da Saúde tem muito problema para busca de fraudes nisso. Então, se o SUS paga direito, se ele consegue tirar a fraude, é mais recurso que sobra para aplicar nas outras áreas da saúde, né? Então, assim, são inúmeros exemplos que estão acontecendo. Falei aqui das bolsas, CAPES, CNPq, daquilo que a gente já aplica. Tem desenvolvimentos, por exemplo, que acontecem nas nossas unidades de pesquisa. Tem um que eu adoro, que foi um projeto que eu coordenei quando eu estava no IBICT. Antes de chegar no Ministério, eu estava no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que também é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, irmão do LNCC, né? Então, estamos dentro do mesmo arcabouço jurídico, que é para divulgação científica, né? Então, a gente criou um óculos, desses óculos, né, do Google, que você consegue conversar com o César Lattes, o avatar do César Lattes. A gente tomou cuidado de não colocar ele, né, ele mesmo, generativa, como se fosse ele mesmo. Uma questão, né, pode ter alguma questão ali ética envolvida, a gente preferiu colocar um avatar, mas você consegue conversar com ele ao vivo, colocando óculos, como se ele estivesse aqui no seu lugar, com holograma.
Então, cara, isso é divulgação científica, isso é IA para serviços públicos, na veia, né? Então, temos diversas coisas acontecendo e queremos ampliar. O prontuário eletrônico do SUS, o que ele vai fazer? Ele tem uma forma de, por exemplo, você ler o prontuário, você conseguir escutar. Isso tá lá no começo, né? O prontuário eletrônico já era um projeto que estava nas ações imediatas, né? As 31 ações imediatas que estavam acontecendo. O SUS, o Ministério da Saúde, cara, é um prato cheio de possibilidades, né? Então, é o nosso maior ministério, né, no Brasil. E ali, cara, a IA tá nadando de braçada. Até porque a questão da diversidade de dados é uma coisa muito rica, né? Se a gente pensar dentro da população brasileira, né? Eu diria, sem medo de errar, tá? Uma das nossas grandes vantagens perante o mundo é a diversidade das bases de dados públicas que a gente tem. Que país que tem no mundo DataSUS, Receita Federal, CadÚnico, tudo que a gente tem a respeito da nossa vida em escola, porque, por exemplo, Bolsa Família está dentro do CadÚnico, então você sabe exatamente quem são as pessoas, onde estão as pessoas, né? O mundo inveja a nossa base de dados. Eu tive, tempos atrás, lá na Inglaterra, e uma colega brasileira, pesquisadora, a professora Mariana Macedo, que está lá na Northeast University, lá em Londres, a gente estava conversando aqui, a gente queria fazer um processo aqui, que a gente quer fazer uma investigação em cima do currículo Lattes. Ela até perguntou, será que vocês poderiam fornecer para a gente os dados do Lattes? Os dados a gente não pode fornecer. Existe uma camada que dá, né? Metadados, as medianas, algumas coisas coloca. Porque a Inglaterra não tem nada parecido com o currículo Lattes. Os Estados Unidos, um país daquele tamanho, tem 50 países com 50 legislações. Então, o Brasil tem que se aproveitar dessas bases de dados. E quando a gente falou do INSPIRE, da IND, né, da Infraestrutura Nacional de Dados, é exatamente para isso. Agora a gente vai ter a Carteira de Identidade Nacional, né? Desde criança, eu nunca entendi. Por que eu tenho um RG e um CPF se eu sou a mesma pessoa? Eu continuo não entendendo. Agora vai acabar. Já cresci e continuo não entendendo. E muita gente falando, eu posso ter 27 RGs no Brasil. Eu falei, por que pode isso? Como que é isso daqui? E aí você tem conflito, tem problema, tem homônimo, tem um monte de coisa, fraude sobretudo, né, que decorre disso. E agora a gente está conseguindo avançar com relação a essas coisas. Então, assim, as bases de dados nacionais são também um grande ativo que o país tem. E nós estamos trabalhando para que elas sejam adequadamente utilizadas e, eventualmente, para treinar modelos e fazer inferência. Hugo, agora vamos falar sobre pessoas. A gente já começou essa conversa, deu spoiler, né, da quantidade de cursos de graduação, né, que estão sendo propostos. E aí eu queria trazer uma discussão que, assim, a gente tem duas principais dimensões, né? Acho que a gente tem a questão da formação da pessoa técnica em IA, que vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, implementação de inteligência artificial. E a gente tem uma outra dimensão, que são as pessoas de outras áreas, nossa grande mão de obra brasileira, que precisa fazer um processo de reskilling, upskilling, né? Mas de requalificação, ou seja, pessoas que estão na indústria, no comércio, que vão ter que aprender a utilizar a inteligência artificial dentro das suas profissões, né? Dentro dos seus ofícios. Quais são as estratégias que estão sendo pensadas e as ações, de fato, que estão sendo pensadas para esses dois cenários? Bom, o cenário 1, que é a formação de recursos humanos de alta capacidade, não tem muito segredo, né? Isso é muito nas universidades e muito nos programas de pós-graduação. As pessoas que vão trabalhar hard, que vão desenvolver modelos de IA. E quando eu falo de modelos de IA, não só modelos de linguagem, nós temos... Por exemplo, tem uma discussão, Diogo, que eu vou trazer aqui, aí o papo do professor aqui com vocês. Por exemplo, algoritmos bioinspirados de otimização. Isso serve muito para a indústria, né? Para otimizar processos dentro da indústria, dos P&Ds e coisas do tipo. Tudo isso, a gente já forma muitas pessoas boas nisso, embora estudos digam que a gente tem que formar, sei lá, umas 40 mil pessoas por ano para a gente dar conta da demanda que a gente tem hoje. Então, isso a gente já faz, a gente já tem os canais para isso, CAPES, CNPq, inclusive dialogando com o seu artigo da semana passada. É sempre preocupante quando o orçamento reduz o orçamento, sobretudo no momento que a gente precisa né, formar mais pessoas. Né? E, em paralelo, quando a gente está trabalhando, a gente está falando de... Cara, tem casos que é letramento. Pessoas que mal foram alfabetizadas. E a gente tem que tomar cuidado. Hoje, qualquer celular, você consegue utilizar um chatbot. E eu falo de chatbot porque é isso que chegou na massa, né? As pessoas. Não... A gente precisa do quê? A gente precisa fazer um processo de letramento. Algumas pessoas são requalificação, capacitação, e outras são
nesse nível. O PEBIA, ele tem algumas perspectivas para isso. Posso dizer algumas. Por exemplo, a gente propôs a formação de laboratórios de formação de professores de educação básica, os LIFs, né? Está escrito, uma das ações que a gente está lá. E os LIFs a gente pode fazer, por exemplo, com as universidades. E isso, um processo de extensão. Cara, o professor de ensino básico não vai saber orientar um aluno de 4 é exagero, mas de 10, 11, 12 anos, se ele não tiver o background necessário para isso, né? Para mais, além disso, se a gente for para as indústrias, vamos falar aqui do escritório de advocacia, né? Então, a gente tem aplicado a isso, o que a gente tem colocado como muito recurso, né, que a gente tem visto. Primeiro, dentro do governo, o MGI está lançando um programa atrás do outro, da formação de servidores públicos, né? Salvo engano, são 150 mil vagas já ofertadas e para ser ofertadas no E a ENAP está bem conduzindo isso, né? Muito na ENAP, né? Por óbvio, né? Tem que ser na ENAP mesmo. Mas nós, pela lei de TICs, como eu mencionei anteriormente, a lei de TICs ela é gerida dentro da nossa secretaria, com o diretor o Hamilton Mendes, a sala dele é do lado da minha, né? Então, e o secretário Henrique Miguel. Dentro da lei de TICs, a gente tem a parte dos PPIs que é exatamente para formação e requalificação de pessoas. E aí a gente está falando de recursos que vêm de grandes empresas ou de médias empresas, mas que os institutos de ciência e tecnologia, os ICTs, fazem essas formações. E nós temos formações de vários níveis. Tem formação, Elton, que basta um mês para requalificar a pessoa, para ela entender do ponto de vista do usuário. Tem pessoas que vão precisar de uma formação um pouco mais robusta. Isso já está acontecendo hoje. Todo dia. Isso já acontece desde o ano passado, né? Com aportes vultuosos de recurso, inclusive. Um primo meu me perguntou um bom curso para aprender IA. Qual que é esse curso aí de um mês? Vai ter. Vou te mandar os editais, vou te mandar das ICTs, porque tem vários. Se você, inclusive, puder divulgar aqui nas redes de vocês, eu agradeço imensamente. Porque a gente tem... Vou dar um exemplo. Uma ICT privada, para não falar só de público. Do Atlântico, que é lá uma ICT privada de Fortaleza. Eles fazem muitos cursos de capacitação. Rápidos, mais demorados, seja o que for. As próprias Big Techs, e aqui para não demonizar, tá? As Big Techs têm os processos que eles chamam de academies. Né? Vocês conhecem. A Big Tech, por exemplo, da Apple, já formou mais de 1 milhão de pessoas. Para dar alguns exemplos. Claro que eles também olham para talentos, eles têm algumas... Óbvio, né? Não freelance, né? Sem almoço grátis. Também tem alguns interesses de formação de pessoas. Acabam captando pessoas importantes para trabalhar, inclusive, dentro deles, mas tá tudo certo, não tem nenhum problema. A gente conversa diuturnamente com eles. Então, esses cursos de formação que vêm através da lei de TICs, e aí tem nas universidades, tem um monte de lugar, né? Então, vamos colocar alguns links, que aí é bom, que as pessoas poderão aproveitar. Muitos são online, a ENAP tem, não só para servidores públicos. Então, quem é o público-alvo? Hoje é praticamente o Brasil inteiro. Uou.